Tecido nervoso, mano. Chegamos no último tipo de tecido que a gente vai estudar. O tecido nervoso. Mano, na minha opinião, eu acho que o tecido nervoso é o mais difícil, certo? Porque ele é bastante complexo e ele está compondo um tipo de sistema que é deveras complexo também, certo? Vou dividir essa aula, mano, em dois momentos. No primeiro momento a gente vai caracterizar o tecido, vamos falar dos tipos de célula e depois eu vou falar sobre impulso nervoso. Talvez a aula de impulso nervoso ainda precise quebrar ela, porque talvez ela fique muito grande, certo? Mas é isso. Vamos dar-lhe? O tecido nervoso, mano, ele tem como função aí fundamental, função básica, a transmissão da informação entre as diversas partes do nosso corpo, mano. O louco é a gente pensar que essa transmissão tem a ver com o reconhecimento de um estímulo, a interpretação desse estímulo e a condução desse estímulo até, mano, a região que vai, porventura, orientar uma resposta a esse estímulo que foi percebido ali. Beleza? Outra coisa que é válido a gente ter em mente também é esse lance da informação. Qual que é a informação, né, mano? Quando eu digo a informação que está percorrendo ali pelo tecido, é uma informação que tem a ver com o impulso nervoso, né, velho? Uma informação que vai ser mediada numa linguagem eletroquímica. Então a gente vai ter elétrons e, na sequência, substâncias químicas mediando esse papo, que é a informação entre um neurônio e outro, que a gente já vai ver com bastante detalhe logo menos, certo? Muito bem. Velho, o tecido nervoso ele se encontra no sistema nervoso, que é um sistema igualmente complexo, certo? O sistema nervoso, cara, ele está dividido em sistema nervoso central, onde a gente tem o encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, onde a gente tem os nervos e os gânglios. Beleza? A gente já dá o tratamento adequado para as partes do sistema, logo menos quando a gente for ver sistema nervoso. Por hora nos interessa o tecido de fato. Vamos dar um visu com cuidado agora no tecido. E quais são as células que fazem parte do tecido nervoso, né? A gente, no transcorrer do estudo da histologia, a gente se preocupa bastante em delimitar, em olhar com cuidado, em pormenorizar os tipos celulares, né? Que estavam ali envolvidos nos processos, compondo o tecido, dando a cara, dando um jeitão do tecido. E aqui não vai ser diferente. O tecido nervoso, mano, ele é composto basicamente por dois grupos celulares. Os neurônios, que dá aproximadamente 10%, né, do tecido, e os gliócitos, ou células da glia, que correspondem ao restante, a cerca de 90%. Vamos começar falando dos neurônios. Os neurônios têm um jeitão bem particular, né, cara? Todo diferentão, e a gente precisa aprender as partes do neurônio. Essa parte mais central, por assim dizer, é o corpo celular, onde está o núcleo, onde estão as organelas, onde tem um montão de citoplasma. Desse corpo celular, mano, vão partindo algumas extensões, certo? Nós temos os dendritos, e os dendritos são interessantes porque são os dendritos que recebem a informação vinda de outro neurônio, certo? É ele que recebe a informação. Aí nós temos os axônios. O axônio, cara, é essa parte comprida, prolongada aí, por onde o impulso nervoso vai passar. E o axônio tem as suas terminações. As terminações do axônio são muito importantes, porque é ali que vai acontecer o estímulo para a liberação de substâncias químicas que vão ser liberadas por essas terminações num espaço que é a sinapse, que a gente vai ver mais para frente, e liberando ali na sinapse essas substâncias químicas estimuladas pelo impulso que percorreu toda a extensão do axônio, é que a conversa, a informação, ela consegue se propagar, estimular o próximo neurônio e seguir adiante para onde quer que ela precise ir. Certo? Beleza? Cara, se você botar reparo, o axônio de muitos neurônios ele é envolvido por uma capinha. Essa capinha é de origem lipídica, a gente chama de bainha de mielina. A bainha de mielina tem uma informação bem importante, tem uma função bem importante no que diz respeito ao impulso nervoso. A gente vai ver logo menos no próximo momento. Beleza? Basta você ficar atento, que é uma estrutura que envolve o axônio e que tem uma informação que tem uma função significativa na transmissão do impulso. Beleza, cara? A gente pode dividir o neurônio em dois grandes grupos, certo? Os neurônios, então, eles podem ser divididos de acordo com o seu formato e com a sua função.
Quanto ao formato, tem 3 jeitões típicos que a gente precisa saber. O neurônio ele pode ser multipolar, o neurônio ele pode ser bipolar e o neurônio ele pode ser pseudo-unipolar. Quanto à sua função, o neurônio ele pode ser um neurônio motor, então é um neurônio que está relacionado diretamente com o músculo, né, cara? Visto que é ele que vai levar a informação para o músculo realizar a contração. O neurônio que é sensorial ou sensitivo, então vai ser um neurônio que está relacionado com os nossos órgãos do sentido, que vai perceber e interpretar um estímulo, certo? E vai dar sequência na transmissão desse estímulo para dentro do corpo. E tem um neurônio chamado de conectivo. E adivinha o que ele faz? Ele conecta justamente o neurônio sensitivo ao neurônio motor, né, cara? E normalmente esse neurônio ele se encontra na nossa medula, certo? Então, principalmente quando a gente está falando sobre ato reflexo, que é aquele movimento que a gente faz sem pensar, por assim dizer, certo? Que não é mediado pelo nosso encéfalo. Por exemplo, a gente vai pegar uma parada muito quente. O calor é percebido por neurônios que estão ali na nossa mão, certo? Relacionados ao tato ali. Percebeu o calor e a gente rapidamente tirou a mão. Por que isso acontece? Porque a informação calor-perigo foi percebida, foi interpretada, foi conduzida até a medula com o neurônio conectivo conectou a informação calor-perigo do neurônio que percebeu, que é o sensitivo, até o neurônio motor, opa, tirei a mão dali. Isso foi feito muito rápido, muito rápido. E aí nos garante então que a informação transite muito rapidamente e a gente não se machuque, não se queime. Certo, cara? Deu de entender esse rolê? Muito bem. Vamos falar agora então das células da glia, né, cara? Ou gliócito. Gliócito é um nome mais atual, mas se você se referir a essa estrutura como célula da glia, sem problema, dá certo igual. Mano, a célula da glia ou gliócito, ele é uma parada bem importante para esse tecido, visto que são células auxiliares. O neurônio, mano, é um bicho que trabalha o tempo todo e muito. E aí, para garantir o bom funcionamento, para garantir que essa célula ela continue trabalhando jóia, os gliócitos estão ali para dar esse apoio moral, para dar esse suporte, mano, para segurar a onda do neurônio, certo? Nós temos alguns tipos de células da glia, de acordo mais com a sua função, localização, enfim, com seu morfotipo. Uma dessas células é o astrócito, certo? O astrócito recebe esse nome porque ele parece uma estrela. O que eu acho curioso, mano, é que pra mim, muitas células dentro do tecido nervoso são de formato de estrela, o próprio neurônio, mas enfim, quem ganhou o nome de astrócito foi esse tipo de gliócito aqui. Qual que é a do astrócito? O astrócito, cara, é uma célula da glia que tem como principal função nutrir, sustentar e regenerar quando for preciso o neurônio. Então esse bicho, mano, tem uma função muito importante, por exemplo, funcionando como uma espécie de ponte entre os capilares que estão ali permeando o tecido e o próprio neurônio, porque muitas vezes os neurônios não estão tão próximos aos capilares. Então, essa célula da glia, o astrócito, se coloca ali de tal modo que ele consegue puxar os nutrientes do sangue e conduzir até o neurônio. Além disso, cara, tem uma função muito importante no que diz respeito à sustentação, sustentando essa malha toda entremeada de neurônios no tecido, certo? Então ele está lá sustentando e segurando essa galera. Outra célula bem importante, na verdade são duas, mas com a mesma função, que são os oligodendrócitos e as células de Schwann. A função desses dois tipos celulares de células da glia, cara, é produzir, formar a bainha de mielina, que a gente comentou agora há pouquinho, né? Então esses dois tipos celulares de gliócitos aí, mano, eles vão então produzir, formar a bainha de mielina, beleza? A diferença é que os oligodendrócitos estão no sistema nervoso central e as células de Schwann estão no sistema nervoso periférico. Justo? E cara, o último tipo que acho que vale a nossa atenção são as células da micróglia. Esse tipo celular, mano, de gliócito, na real, é um tipo de macrófago, tu tá ligado, né? Macrófago é um leucócito meio ameboidão, assim, cuja função principal é fagocitose. Então o bicho vai lá e fazer fagocitose, mano, de substâncias indesejadas que estão ali
no tecido, certo? Restos celulares, enfim, meio que fazer uma faxinona, né, ali no ambiente em que os neurônios estão dentro do tecido. Beleza, cara, isso ficou nítido? Deu? Justo?